Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Palavra que Liberta. E hoje nós vamos refletir o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, do versículo 18 ao 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Toma aí a sua Bíblia, se você quiser e puder, e acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava orando a sós e os discípulos com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que sou eu? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que alguns dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus ouve da voz de Pedro: o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus advertiu a Pedro que não contasse isso a ninguém, bem como aos seus discípulos, e explicou: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho da Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe, que traz a profissão de fé de Pedro, é emblemático para todos nós cristãos batizados e batizadas. Sabe por quê? Porque neste texto nós temos aqui a essência do que é realmente viver a experiência de Cristo Jesus. Por que digo isso? Porque diante de tantas especulações que haviam, uns achavam que Jesus era João Batista, outros achavam que era algum dos profetas que havia ressuscitado. Lembrando até ontem, quando nós refletimos a palavra de Deus, que Herodes também se via confuso, diante da manifestação do amor de Deus, que sempre se tornava evidente nos gestos, nas palavras e nos milagres que Jesus realizava. Nós somos chamados a pensar: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? É um Deus que está ali para fazer milagres na minha vida a hora que eu quero? É um Deus que está ali à minha disposição para ouvir as minhas súplicas e poder fazer tudo aquilo do jeito que eu penso e planejei acontecer na minha vida? Ou é um Deus que me ama, que está ao meu lado, que jamais me abandona, mas que eu não posso entender como um Deus que esteja diante da minha caminhada de fé para apenas atender os meus anseios particulares dentro de uma concepção individualista ou egocêntrica? É muito sério isso. Seguir Jesus, amar Jesus,
Viver a palavra de Jesus implica de cada um de nós, a cada dia, na nossa caminhada de fé, ir fazendo a experiência do amor de Deus que se nos manifesta. Pedro, quando ele diz que ele estava diante do Messias, do Filho de Deus, ele está aqui vivenciando o resultado, podemos assim dizer, a consequência de uma caminhada já junto com o Mestre, onde mesmo em suas limitações, mesmo em suas fraquezas, a cada dia Pedro com os demais discípulos vivia esta experiência de beber da fonte que é Jesus, de viver na graça de Deus, iluminados pela ação do Espírito Santo, crescendo a cada dia no seguimento de Cristo, no processo constante de sua conversão e, acima de tudo, vivenciando uma experiência de amor que a cada dia os levava a se comprometerem cada vez mais com a construção do reino de Deus e com o Evangelho de Jesus, que vinha para libertar toda uma sociedade que vivia uma situação de opressão, não só pelo reinado de Herodes e de tantas outras forças políticas daquela época, mas também diante de uma religião que, como eu disse muitas vezes aqui em outras reflexões, era uma religião que vivia de meros ritualismos e que se convertia em uma religião de troca com Deus, onde eu muitas vezes tinha Deus como um negociante e não independente do que quer que eu viva, do que quer que eu seja. Queremos, como Pedro, dizer a Jesus: Tu és o nosso Salvador, Tu és o Messias, Tu és o nosso libertador. E diante de tantas pessoas que aí na vida em sociedade, em tantos outros movimentos, pensam num Cristo de tantos modos, que é o Cristo que realiza milagre, que é o Cristo que dá riqueza, que é o Cristo que resolve problema, que nós possamos testemunhar com a nossa vida que o nosso Cristo é o Cristo que nos ama e que nos ensina a viver a plenitude da comunhão entre irmãos, testemunhando a verdade e a justiça e crescendo em um constante processo de santidade, para que juntos possamos evoluir e amadurecer em nossa fé. É isso que nós queremos pedir a Jesus no dia de hoje. Assim como Maria, a nossa Mãe Santíssima, que também foi capaz de assimilar e de compreender qual era o chamado de Deus para a sua vida e, através do seu sim, nos traz o Salvador e Redentor da humanidade, porque ouviu a palavra de Deus. Nós queremos hoje pedir: Senhor, dai-nos a graça de ouvirmos a Tua palavra. És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dizer sim e logo te tornas mãe, das à luz depois o Cristo que vem nos servir, Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Vamos ao nosso intervalo e já já retornamos com o último bloco do nosso programa Palavra que Liberta, com a bênção das famílias com o cônego Wilson
e a consagração a Nossa Senhora.